Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Biologia, e estou aqui para mais uma aula e vamos lá ver qual vai ser a nossa aula. A nossa aula 23, revisão e avaliação. Então, vamos lá para a nossa revisão. Iniciamos a nossa última unidade, de biologia, falando sobre as relações ecológicas. Então, nós vivemos em um planeta onde os seres vivos se relacionam, certo? E essa relação, todo o meio que os envolve, também tem a ação dos fatores abióticos, que são aqueles que não têm vida, como o solo, como a luz solar, como a água, são exemplos aí dos fatores abióticos que, junto com os fatores bióticos, que são os seres vivos, vão manter aí a relação com o ambiente. Mas ao falar em relação ecológica, nós estamos falando das relações entre os seres vivos. E essas relações, elas existem de dois tipos, como a gente pode observar na nossa primeira cartela. Nós temos aí as relações intraespecíficas. As intraespecíficas são relações entre indivíduos de uma mesma espécie. E as interespecíficas, que são relações de indivíduos de espécies diferentes. Então, intra quer dizer que é mesma espécie, indivíduos da mesma espécie se relacionando. Formiga com formiga, jacaré com jacaré, tubarão com tubarão, certo? Agora, quando eu falo em inter, eu estou falando de espécies diferentes. Aí aqui eu falo do pássaro palito e o jacaré, eu falo da rêmora, que é aquele peixinho que fica ao redor do tubarão. Então, quando são espécies diferentes, o tipo de relação é interespecíficas. Essas relações podem ser ainda harmônicas, positivas. Se é positiva, é porque não causa prejuízo aos envolvidos. Já as desarmônicas ou negativas são aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação, ou seja, alguém vai sair prejudicado, certo? Então, essas relações elas podem ser harmônicas, quando está tudo bem para todos, ou elas podem ser desarmônicas, quando alguém vai se prejudicar tendo aquele tipo de relação, certo? E agora a gente vai relembrar quais são essas relações, Vamos começar aí com as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Se é intra, é mesma espécie, e se é harmônica, é porque é algo positivo. E a exemplo desse tipo de relação, nós temos aí a sociedade, Dentro da sociedade, os indivíduos da mesma espécie cooperam entre si e estabelecem divisão de trabalho. E o exemplo que nós temos é aí a sociedade das abelhas, que funciona muito bem, certo? Outro tipo de relação ecológica intraespecífica harmônica é a colônia, onde os indivíduos estão anatomicamente unidos, podendo ocorrer ou não uma divisão de trabalho. E aí nós temos o exemplo da caravela portuguesa. A caravela portuguesa, gente, que é esse quinidário que vocês estão vendo aí na imagem, são vários seres vivos unidos, que eles estão unidos anatomicamente, cada um com uma função, para poder existir aí a caravela. Lembrando que se vocês virem na praia uma caravela dessa, não chegue perto, tá? Porque é perigoso, causa queimaduras, certo? Então, vimos aí as relações harmônicas, dentro da mesma espécie, e agora a gente vai ver as relações
desarmônicas, né? Lembrando que as harmônicas são as positivas, que está tudo bem para todo mundo. Sociedade da abelha, tudo funciona. A caravela, os seres vivos estão unidos para fazer a caravela ali sobreviver, certo? Agora nós vamos ver os tipos de relações de indivíduos da mesma espécie sendo que desarmônicas. E aí nós temos o canibalismo, que é uma relação em que os indivíduos da mesma espécie consomem membros da própria espécie. E exemplo, nós temos a viúva negra e louva-a-Deus, que tanto um quanto o outro, a fêmea, após a cópula, após a reprodução, mata o macho, come o macho, para obter a proteína, e com essa proteína ela consegue ali desenvolver os ovos, né, para ela conseguir fazer a prole, certo? Então, é um exemplo de canibalismo. Outro exemplo de relação desarmônica que nós temos é a competição, que é a disputa entre indivíduos de uma mesma espécie por território, pode ser por parceiros de acasalamento, alimentos e outros recursos específicos. E aí é bom a gente ver que esse tipo de relação, que é a competição, a gente acabou de ver a competição que ocorre entre seres da mesma espécie, né? Dos indivíduos da mesma espécie, que são intraespecíficas, né? A competição pode também ocorrer com indivíduos de espécies diferentes, certo? Então, voltando lá na nossa cartela, aí na nossa imagem nós temos a plântula, que é esse estágio inicial da planta que, para ela se estabelecer no ambiente, ela precisa achar o melhor lugar, o lugar que tem luz, para que ela consiga crescer, que ela consiga obter nutrientes do solo, e isso tem uma competição aí entre essas plântulas que vão se estabelecer, certo? Vamos continuar falando aí das relações, e agora vamos ver aí na nossa cartela as relações ecológicas interespecíficas. Então, a gente está vendo indivíduos de espécies diferentes. Harmônicas é positivo. Exemplo disso, nós temos aí o comensalismo, que é indivíduos de espécies diferentes interagem e apenas um deles é beneficiado com a interação, mas o outro não tem prejuízo. Então, nós temos aí o urubu do lixão, né? A relação com os seres humanos, o lixo produzido com os seres humanos. Para a gente é indiferente, o urubu está ali e o urubu se beneficia. E a rêmora do tubarão são esses peixinhos que ficam ao redor do tubarão, que se aproveitam daquilo que o tubarão come, aquilo que não entra na boca dele, fica ali por perto, essas rêmoras se alimentam disso, desses restos. Outro exemplo que nós temos é o mutualismo, né? Que são indivíduos de espécies diferentes que interagem e ambos se beneficiam. Esse mutualismo ele pode ser facultativo, né? Ou ele pode ser obrigatório. Então, nós temos aí o exemplo do Lincoln, que é aí a alga e o fungo, né? Nós temos aí um vegetal e um fungo, onde eles estão se relacionando, um dando proteção, outro dando alimento, e aí é uma relação importante de mutualismo. E agora nós vamos rever as desarmônicas, tá? São as relações entre indivíduos de espécies diferentes, mas que alguém vai sair prejudicado. E o primeiro exemplo que nós temos é o parasitismo. Quando a gente fala em parasita, a gente já sabe que é alguma coisa ruim, né? É uma relação entre duas espécies, na qual uma delas, chamada de parasita, se beneficia à custa da outra, chamada de hospedeiro, que é prejudicada pela interação. E aí, na foto, nós temos Ascaris lubricoides, que é muito conhecido como lombriga, né? Aquele verme que se estabelece lá no intestino dos seres humanos e faz aí e cresce às custas dos nutrientes dos seres humanos, certo? Outro exemplo desse tipo de relação desarmônica é o predatismo, que é uma relação em que um organismo chamado predador captura, mata e se alimenta de outro organismo conhecido como presa. E aí, na nossa imagem, nós temos o gavião real, o nosso gavião, Arpia, que é predador topo de cadeia e se alimenta de diversos animais, certo? Continuando aí com as relações desarmônicas, nós temos a competição. Essa competição, por ser de espécies diferentes, né, como a gente pode ver aí,
do leão como a zebra, muito provavelmente pode ter sido aí por território, né? Então, quando o leão, ele quis o território onde aqueles animais estavam, então, provavelmente deve ter sido isso, certo? É a relação ecológica entre os organismos que buscam utilizar os mesmos recursos limitados em um ambiente. Outro exemplo de relação interespecífica desarmônica é o amensalismo, que é uma relação quando uma espécie libera uma substância tóxica ou que inibe ou prejudica o crescimento de outra espécie sem que haja qualquer efeito benéfico para a espécie que produz a substância. E na imagem nós temos o penicillium, que é um fungo, e as bactérias na placa de Petri. O penicílio, esse fungo, ele libera a penicilina, que mata a bactéria. E é assim que foi descoberto o primeiro antibiótico. Certo? Então, relembramos aí essas relações ecológicas, tanto as harmônicas quanto as desarmônicas, tanto as intraespecíficas, que são da mesma espécie, quanto as interespecíficas, que são indivíduos de espécies diferentes. Agora a gente vai relembrar os ciclos biogeoquímicos, né? Lembrando que os ciclos biogeoquímicos é o retorno, é todo o caminho que os minerais, né, ou a água faz no meio ambiente, no meio abiótico e no meio biótico. Então, os ciclos biogeoquímicos envolvem solo, envolve atmosfera, envolve seres vivos, certo? E é necessário para manter o ambiente em equilíbrio. Vamos rever aí o ciclo do carbono, né? Esse elemento que é tão importante porque está presente nas substâncias orgânicas, né? Então, o carbono ele está presente na respiração animal, porque a gente libera gás carbônico na respiração das plantas também, radicular pela raiz. A fotossíntese capta esse gás carbônico e vai transformar em glicose, certo? Nós temos também a emissão de monóxido de carbono e também de gás carbônico pelas fábricas. Então, nós temos vários gases com carbono envolvido sendo liberados. E quando um ser vivo morre, que é cheio de carbono na sua matéria orgânica, esse carbono ele vai ser decomposto no solo e pode retornar aqui, ou ele vai ficar lá estocado e com o passar de milhões de anos formar os combustíveis fósseis, né? Que é nada mais do que a gasolina, o petróleo que a gente utiliza muito hoje. São restos de seres vivos que viveram há milhões de anos. Vamos relembrar aí um pouquinho sobre o ciclo da água, né? Nós sabemos que a água é tão importante e nós temos esse ciclo da água que tem as seguintes principais etapas. Nós temos a evaporação de rios, lagos e oceanos, então a luz solar aquece e essa água evapora, ela vai para a atmosfera. Na atmosfera, por conta da temperatura baixa, ela vai se condensar, formar nuvens. Essas nuvens vão se encher de gotículas de água até que, em determinada situação, essa água vai cair em forma de precipitação, que vocês podem também entender como chuva. A água que cai, uma parte volta para os oceanos, rios e mares, outra parte vai ser infiltrada no solo. Também tem outro jeito da água chegar na atmosfera, que é por meio da transpiração dos seres vivos, certo? Então, nós temos aí uma maneira resumida do ciclo da água, certo? E aí, gente, outro ponto importante que foi dito, né, durante a nossa unidade foi a sustentabilidade, né? Nós sabemos aí que é muito importante colocar em prática esse termo, esse conceito de sustentabilidade, porque só tendo bons hábitos, tendo melhores hábitos, melhor dizer assim, é que a gente pode almejar um futuro mais agradável para nós, né? Nós já estamos sofrendo com as ações humanas ruins que aconteceram ao longo do tempo, e eu digo que nós já estamos sofrendo por conta da alta da temperatura, por conta da grande quantidade de lixo produzido. Então, a gente precisa tomar medidas, tomar conhecimento para tentar mudar
essa realidade, certo? E é por isso que é importante saber o que é sustentabilidade, né? Então, nós temos aí que é um conceito que envolve o uso responsável dos recursos naturais, de modo que as futuras gerações possam continuar a usufruir desses recursos. E aí isso é muito importante. A sustentabilidade é baseada em 3 pilares principais, né? Então, quais são esses pilares da sustentabilidade? Pilar econômico, pilar social e pilar ambiental. Então, para que ela seja colocada mesmo em prática, nós temos que ter esses 3 pilares aí atuando juntos, né? Então, a sustentabilidade, ela visa garantir as necessidades do presente, né, para que sejam atendidas essas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras, né, para que futuramente também tenham como obter recursos, certo? Vamos relembrar aí um pouquinho sobre um pilar da sustentabilidade, que é a sustentabilidade ambiental, né? Nós temos aí envolve práticas que protegem o meio ambiente, como a redução de uso de recursos naturais, uso de energias renováveis e redução da poluição. A exemplo disso, nós temos essas placas solares, né, que é um meio de economizar energia. Outra questão que nós abordamos aí na sustentabilidade, a sustentabilidade social, que está relacionada à promoção do bem-estar humano, equidade e justiça social, inclui acesso igualitário, acesso igual a recursos, educação e saúde, além de garantir condições de vida dignas para todos. E a sustentabilidade econômica, que envolve práticas que asseguram prosperidade econômica a longo prazo, como criação de empregos verdes, que quer dizer que empregos que não têm consequências de poluição, o desenvolvimento de tecnologias limpas e um comércio justo, certo? Então, vimos aí a sustentabilidade, seus 3 pilares, ambiental, social e econômico. E agora vamos relembrar um pouquinho sobre a dependência química, né, que nós vimos também. E o que é a dependência química? É uma condição crônica e progressiva caracterizada pelo uso compulsivo de uma substância psicoativa, apesar das consequências negativas que ela provoca. E a dependência química, gente, envolve uma necessidade física e psicológica de continuar usando aquela substância. E é por isso que é tão difícil da pessoa se tratar, da pessoa realmente deixar de ser dependente, certo? Dentro da dependência química, nós vimos aí um pouco sobre as substâncias, né, que envolvem, que causam essa dependência. Como a gente pode observar, é uma condição mais grave em que a pessoa desenvolve uma necessidade física e psicológica daquela substância, né? Como eu acabei de falar para vocês, ela precisa daquela substância. E caracteriza-se por um consumo compulsivo, a pessoa quer consumir toda hora, mesmo diante de consequências negativas. Ou seja, mesmo diante de situações negativas no seu trabalho, na sua família, a pessoa quer de qualquer jeito consumir aquela substância. E essas substâncias, elas podem ser de 3 tipos, né? As depressoras, as estimulantes e as perturbadoras. Então, nós vimos aí que a dependência química é algo muito ruim, que pode começar por uma brincadeira, que pode começar por influência de amigos, de colegas, né? Mas que pode se tornar um grande problema não só para aquela pessoa, como para a família daquela pessoa, porque ter um dependente químico é algo que é preciso você ter muito cuidado para poder lidar com essa situação. Então, o melhor que se deve fazer é evitar. Evitar o consumo tanto das drogas lícitas, que são aquelas que são liberadas, né, como álcool, como cigarro, e o consumo das drogas ilícitas, né, que são maconha, crack, heroína, né, esse tipo de droga que causam maior dependência. Por que professora, mas se é lícita, se é legal, a gente pode consumir, mas normalmente
O cigarro, por exemplo, ele se torna uma porta de entrada para que aquela pessoa experimente outras substâncias. E aí é um caminho sem volta. Por isso, gente, que é melhor não consumir. Não tem problema você estar no meio de várias pessoas e você só ser aquele que não quer consumir. Não, isso é normal, entendeu? Não se sinta mal. Ah, eu vou consumir porque todo mundo está consumindo e aí eu quero consumir também. Não, isso você tem que tirar da sua cabeça. Aquela história de, eu sou careta, é legal ser careta. Sabe por quê? Porque isso é um benefício que você vai estar trazendo para você e para o seu futuro, certo? Então é importante que você tenha conhecimento de quais são essas substâncias e que essas substâncias podem fazer muito mal não só para você, mas também para a sua família, para o seu ambiente familiar, certo? Então, não consuma, ok? Essa foi a nossa revisão.